Porque Yahweh respondeu a Elias imediatamente quando ele pediu fogo do céu, enquanto quando ele quis que chovesse teve que orar por muito tempo. E porque Daniel teve que esperar para que um anjo trouxesse uma resposta, porque Yahweh respondeu a Elias imediatamente quando ele pediu fogo do céu, pode-se dizer por um lado que era tempo de juízo de fogo, e por outro lado que era necessário naquele momento. Yahweh sempre se manifesta na hora certa, nem antes nem depois, quando tem que ser um na carne que é tudo já, daí vem a impaciência. Mas é por isso que a Ruach HaKodesh, que é eterna, nos dá através do Espírito, nos dá como fruto a paciência. Então, ao sabermos que Yahweh sempre está a tempo, isso não vai nos afetar. Não deveria afetar o tempo que aparentemente leva, segundo esta realidade, para fazer o que a gente esperava ou queria. Ele saberá por que fez isso no momento que fez. Em alguns casos ele revela, em outros casos ficará para quando já estivermos em sua presença. Então, nesse caso com o Yahu, é porque estava acontecendo uma competição basicamente para provar quem é o verdadeiro Todo-Poderoso. O Yahu estava zombando dos que adoravam ao Senhor, que em hebraico é Baal, porque oravam e oravam, se cortavam, saía sangue e nada acontecia. Então, quando chega a vez do Yahu, ele pede a Yahuwah e se manifesta imediatamente, porque era para dar honra ao seu nome, era para deixar claro a todo o povo e ao mundo, através do que está escrito, que só Yahweh é o verdadeiro poderoso. Além disso, esse evento é um sinal de algo que vai acontecer no futuro. Em Apocalipse 13, o mesmo evento, mas ao contrário, ao matar os dois testemunhas para enganar o mundo inteiro, assim como ali convenceu o mundo inteiro o falso profeta usando algo semelhante, mas agora com tecnologia, vai enganar o mundo todo. Então, como naquele momento era necessário, porque era em contraste com Baal, era para mostrar a diferença entre o verdadeiro e esse falso. É por isso que Yahvé se manifesta imediatamente e traz fogo do céu para o sacrifício. Curiosamente, naquele tempo era um período em que não se podiam fazer altares em nenhum outro lugar. Não se podia fazer sacrifícios em nenhum lugar, só no templo. Mas o Yahu, apesar de saber dessa lei, decidiu fazer isso porque era para revelar quem é o verdadeiro poderoso e entendeu que era necessário. Além disso, claramente ele não ia levar os adoradores de Baal ao templo, por exemplo, entre outras razões pelas quais isso aconteceu. Enquanto que quando ele quis que chovesse, teve que orar por muito tempo. Não, isso não foi quando ele quis que chovesse, foi quando ele quis que parasse de chover, que orou fervorosamente. Agora não sei por que você diz muito tempo, diz fervorosamente, com muita vontade, muita força. Não necessariamente tem que ser por muitas horas, mas sim com muita fé, com muito fervor. Agora, isso pode levar a que a gente se estenda na oração, sim, mas por outro lado, uma possível razão pela qual ele poderia ter se estendido ou ter que orar com muito fervor é porque era para parar a chuva, e isso ia trazer fome a todo Israel por 3 anos e meio, e já foi misericordioso, enquanto que quando aconteceu o sacrifício e desceu o fogo do céu, era para revelar o verdadeiro poderoso, para dar luz ao povo, enquanto que ao tirar a água, ia morrer gente do povo de fome. Agora, isso também tinha a ver com justiça, iam morrer os que tinham que morrer, mas Yahweh é misericordioso, e não quer a morte do que morre. E depois ele diz por que Daniel teve que esperar para que um anjo trouxesse uma resposta. Ali o capítulo revela porque havia uma batalha nos céus e não estava permitindo que o anjo que trazia a resposta pudesse vir dar a resposta. Então vem a palavra de Yahweh a Daniel, enquanto Ermalach Micael sustenta nos céus para que possa se manifestar aqui na terra e dar a palavra. Naquela época não tinham o nome Yahushua. Sim, tinham o nome, mas não sabiam porque não tinha sido revelado claramente que seria o nome do Messias. Além disso, o Messias não tinha morrido e ressuscitado, então a autoridade não era a mesma. Então, antes de Yahushua, não havia um intercessor nos céus como há agora com Yahushua. O que aconteceu com Daniel é para nós entendermos a diferença entre ter Yahushua e não tê-lo. Por mais que seja crente no Todo-Poderoso, se não tem Yahushua, não tem contato direto porque não tem um intercessor, ainda tem o pecado bloqueando. Por isso ele começou a jejuar e tudo mais para pedir a Yahweh uma resposta. E mesmo assim a resposta demorou por causa daquela disputa que há nos céus. Às vezes as pessoas pedem em outros nomes ou pedem de forma errada e a oração fica presa entre os anjos que querem essa honra, querem esse crédito, querem ser adorados e tudo mais. Não querem permitir que a resposta de Yahweh, verdadeiro e poderoso, chegue à pessoa, mas isso muda quando se ora em nome de Yahushua. Então essa é uma das razões pelas quais isso acontece no livro de Daniel. Mas eu repito, o livro de Daniel, esse mesmo capítulo, revela que no aspecto físico ou literal, o que estava acontecendo era que os anjos estavam lutando e por isso não conseguiram trazer essa resposta, como aquele bloqueio que há nos céus ou as diferentes dimensões que existem no segundo céu, que está separado em 7. Então, por que havia batalha na época de Daniel? No tempo de Elias, não. Na época de Daniel, o Império da Babilônia ia ser trocado pelo Império Persa. Então, como tudo que acontece nos céus se cumpre na terra, nos céus o anjo da Pérsia estava vencendo o anjo da Babilônia para que depois Ciro entrasse e conquistasse Babilônia.
Então era esse o pleito que estava acontecendo, estava havendo uma troca de administração no sentido de que estava mudando o anjo da Babilônia pelo anjo da Pérsia, aquele que chegaria a ter naquele tempo autoridade sobre o mundo. Na época de Elias não estava acontecendo essa mudança ou alguma mudança similar, e na época de Elias era algo que estava acontecendo só em Israel, no sentido de que era um evento chave para o mundo inteiro. Mas em Israel, enquanto o que aconteceu com Daniel era um evento mundial, no sentido de que era uma mudança de império mundial,